Número 10. Eu não vou falar quem é, mano. Daria problema. Daria problema. Tá. 10 teorias aterrorizantes sobre o que existe fora do universo. Número 10. O Oceano Escuro. Em 2011, o físico teórico Max Tegmark publicou um artigo que mudou para sempre a maneira como cosmólogos pensam sobre os limites da realidade. Sua proposta, conhecida como o nível I do multiverso, parte de um princípio aparentemente simples. Se o universo observável tem uma fronteira, o que existe além dela não é o vazio, é mais universo. Nosso cosmos observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Esse limite não existe porque o universo acaba ali, mas porque a luz das regiões mais distantes ainda não teve tempo suficiente para nos alcançar desde o Big Bang. Além dessa fronteira invisível, o espaço continua se expandindo, preenchido com matéria distribuída de forma estatisticamente semelhante à nossa. O que torna essa teoria... Por que a Lully ainda não foi para a Lua? Porque ela não terminou de varrer a Terra. Onde o filho chora e a mãe não vê? Na ilha de Epstein. Caralho! Por que o relacionamento de cadeirante não dá certo? Porque o relacionamento não anda. Oh, que engraçado. Oxente, painho, essa é nova. Com a semelhança de um padre do meu tio. Os dois não esperaram eu fazer 20 anos pra gozar na minha cara. Qual que é a diferença da Torre de Pisa para as Torres Gêmeas? A Torre de Pisa foi mais inteligente, desviou do avião. Caralho! Mano, esses moleques tão foda, hein? Esses moleques tão foda. O chat dela é outro nível, porra! Ou se é, caralho! Particularmente perturbadora é o que a matemática exige. Em um espaço infinito com distribuição estatística de matéria, cada configuração possível de partículas deve se repetir, não algumas vezes, infinitas vezes. Isso significa que a uma distância de aproximadamente 10 elevado a 10 elevado a 115 metros, existe uma cópia exata de você, neste momento, Sério? lendo estas palavras em um mundo idêntico ao nosso em todos os aspectos detectáveis. Mais perturbador ainda, existem infinitas variações dessa cópia. Eu espero que sim, eu espero que sim. Universo paralelo. É, o pessoal tá falando de universo paralelo já aqui. Versões suas com memórias ligeiramente diferentes. Versões que tomaram decisões opostas em cada encruzilhada da vida. O oceano escuro, além do nosso horizonte cósmico, está repleto de versões de você que você jamais conhecerá. Separadas por uma distância que nenhuma viagem poderia cobrir, nem em tempo infinito. A matemática não é metáfora, é consequência direta de um universo espacialmente infinito. E os dados mais recentes do telescópio Planck sugerem que o universo é plano, o que torna a infinitude espacial a hipótese mais provável. O oceano escuro existe, você está dentro dele e está cercado por versões de si mesmo que nunca saberá que existem. Número 9. Eu A gostaria... Fronteira do Fogo. Eu gostaria de encontrar uma nova Zuzu, né, mano? Uma Zuzu diferente de um universo paralelo, mano. Seria muito surreal. Eu só queria saber, mano. Eu só queria saber se ela é fracassada que nem eu, se ela é falida que nem eu, tá ligado? Eu queria ver se existe algum universo onde eu sou uma pessoa bem-sucedida, que eu não sou hikikomori e que... eu tenho uma dicção boa, eu me comunico bem, sabe? Mazuri que bebe minuano. Em 2012, 4 físicos publicaram um artigo que dividiu a comunidade E se ela científica for militante, aí eu espanco ela. ao meio. Ahmed Almheiri, Donald Maroff, Joseph Polchinski e James Sully propuseram que a superfície de um buraco negro não é inofensiva, como acreditava Stephen Hawking. É uma muralha de fogo que destrói qualquer coisa que a cruze. A questão começou com um paradoxo. A mecânica quântica exige que a informação não pode ser destruída.
Mas Hawking havia demonstrado que buracos negros evaporam ao longo de trilhões de anos, emitindo radiação aparentemente aleatória. Se a informação é preservada, ela deve escapar de alguma forma. Mas se ela escapa, algo muda na superfície do buraco negro, e esse algo é o fogo. O verdadeiramente aterrorizante não é o que acontece dentro dos buracos negros, mas o que isso implica sobre os limites do nosso universo. Se o princípio holográfico estiver correto, toda a informação do Você nosso... é nacionalista? É meio difícil, é meio difícil. É meio difícil dizer se eu sou nacionalista ou não, cara. Porque, cara, eu acredito que o Brasil tem muita capacidade. Porém, ele tá tão fodido, a corrupção e a merda, tudo que é de ruim, tá tão incrustado na nossa essência a esse ponto que eu acho que é difícil você ter uma visão positiva sobre o Brasil em geral. Não que eu pague pau pra outros países. Eu acho que o que tá acontecendo com a gente é extremamente injusto. Extremamente injusto. Porra, o Brasil tinha capacidade de ser potência, mano. Potência, mas não é. Porque a gente tá cheio de filho da puta. Cheio de filho da puta. Em todos os aspectos da sociedade, não só as elites. Uma parcela do povo também é extremamente corrupta. Entende? O cosmos pode estar codificada em uma superfície bidimensional que envolve o universo observável. Essa superfície é a nossa fronteira. Além dela, as leis da física, como as conhecemos, simplesmente param de se aplicar. Nossa realidade tridimensional pode ser uma projeção de um holograma plano. Cada partícula, cada pensamento, cada memória pode existir primariamente como informação codificada em uma fronteira que nunca poderemos ver ou tocar. Do outro lado dessa fronteira, não existe nada que nossos sentidos ou instrumentos possam detectar. A muralha de fogo não está no centro de um buraco negro distante. Segundo algumas interpretações do princípio holográfico, ela está ao nosso redor, neste momento, a 46 bilhões de anos-luz em todas as direções. E tudo o que somos pode ser apenas a sombra projetada por algo gravado em sua superfície. Quê? Número 8. O espelho invertido. Em 1967, o físico Andrei Sakharov formulou 3 condições necessárias para explicar por que o universo contém matéria. Assim, o Brasil era pra ser o top 1 devido à quantidade de nióbio, grafeno, etc. Para que o povo tenha um governo que merece. Claro, com certeza, mano. Com certeza. Em vez Azuri, você votaria em você mesmo, assim? de ser vazio. Uma delas é a violação da simetria entre matéria e antimatéria. O Big Bang deveria ter produzido quantidades iguais das duas. Quando matéria encontra antimatéria, ambas se aniquilam em pura energia. Se as quantidades fossem exatamente iguais, não existiria nada além de luz. O fato de existirmos prova que essa simetria foi quebrada. Por cada bilhão de pares matéria-antimatéria que se aniquilaram, sobrou um único grão de matéria. Esse resíduo somos nós. Toda a matéria do universo observável é o sobra de uma descrição quase perfeita. Mas o que aconteceu com a antimatéria que foi além? Alguns físicos, como Neil Turok, da Universidade de Edimburgo, propuseram que o Big Bang pode ter criado 2 universos espelhados que se expandem em direções opostas no tempo. O nosso se expande para o futuro. Caralho, velho, que doideira. O outro se expande para o passado. Nesse universo espelho, o tempo corre ao contrário. Eventos que percebemos como efeitos são as causas. O que chamamos de futuro é o passado do outro lado. Os seres que habitam esse espelho existiriam em um estado que nenhum conceito humano consegue descrever adequadamente, pois toda a estrutura causal de sua realidade é o inverso perfeito da nossa. O mais perturbador é que nunca poderemos verificar essa teoria diretamente. Os 2 universos não interagem, exceto então talvez... você tá me falando que, levando isso em consideração, seríamos capazes de criar uma máquina do tempo? Ela... Puta que pariu. É uma lombra da peste mesmo, mano. Uma lombra da peste.
através da gravidade, em escalas que nossos instrumentos atuais não conseguem distinguir. Existe um espelho exato do nosso cosmos do outro lado do Big Bang, e em algum sentido matemático preciso, você existe lá Meu também, Deus. vivendo ao contrário, sem jamais saber que existe. Ô, mano, na moral, eu sou muito criacionista pra isso. Muito, muito, muito. Número 7. O construtor cego. Em 1986, o biólogo Richard Dawkins cunhou a expressão relojoeiro cego para descrever a evolução, um processo que produz complexidade sem intenção. Décadas depois, alguns cosmólogos começaram a aplicar o mesmo raciocínio ao universo como um todo e chegaram a uma conclusão que vai muito além de qualquer debate sobre criação. A teoria da paisagem de cordas, desenvolvida por Leonard Susskind, da Universidade de Stanford, sugere que as Ah, mas leis aí, Wolf, pô, o pessoal acredita em qualquer charlatão que aparece, né, velho? Porra, eu posso falar que, tipo, eu inventei a cura do câncer. Que o pessoal vai seguir porque, porra, o brasileiro é burro para um caralho, né, mano? Para um caralho. física não são únicas. Existem aproximadamente 10 elevado a 500 configurações possíveis de constantes físicas, cada uma dando origem a um universo com propriedades completamente diferentes. A maior parte dessas configurações produz universos onde nenhuma estrutura complexa pode existir, onde átomos são impossíveis, onde o próprio tempo é instável. Vivemos em um universo com constantes finamente ajustadas para permitir complexidade. As probabilidades de isso ocorrer ao acaso são astronomicamente pequenas. A resposta da teoria Ah, eu não das duvido, cordas Antônio, tem é que muito todas as charlatão por aí, configurações velho. existem, e nós inevitavelmente nos encontramos em uma que permite nossa existência, porque nas outras não há ninguém para perguntar. O que isso implica sobre o que existe fora do nosso universo é mais perturbador do que qualquer resposta com intenção. Lá fora, existe um mar de universos onde as leis da física são diferentes das nossas. A esmagadora maioria deles completamente mortos, preenchidos com configurações de energia e matéria que jamais formarão nada além de caos quântico. Não existe um plano, não existe um objetivo. Esses malucos aparecem na mídia e formam uma grana e são esquecidos. Pois é. Eu acho que a real genialidade deles é esse... É o fato de que eles conseguem gerar tanto lero-lero e fazer parecer soar... Fazer soar convincente o suficiente, né? Curioso, curioso. Existe apenas o construtor cego, gerando configurações ao acaso em uma escala incompreensível. É aí que E eles nós aplicam a somos o inteligência resíduo deles. improvável de um processo que não sabia o que estava fazendo. A solidez que sentimos ao pisar no chão, a constância das leis que governam a física, a precisão com que as constantes fundamentais se encaixam para permitir estrelas, planetas e vida, tudo isso é um acidente estatístico em um oceano de fracassos cósmicos. E em algum lugar, além do nosso horizonte, esses fracassos continuam se multiplicando. Número 6. A cicatriz. Em 2015, uma análise do fundo cósmico de micro-ondas revelou uma anomalia que os cosmólogos chamaram discretamente de ponto frio. Uma região do céu com temperatura ligeiramente inferior ao previsto pelos modelos padrão, grande demais para ser explicada por flutuações quânticas normais do período Olha o que eles precisam falar pra não acreditar na verdade. É verdade, né? Ô, Thiago, puta que pariu. É muito samba que eles têm. Caralho. Eu nunca vou superar isso, mano. Eu nunca vou superar isso. Tá parecendo eu criando Funcionário Hanga Han Cherry, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, propôs uma explicação que rapidamente se tornou das mais discutidas em cosmologia. O ponto frio pode ser a cicatriz de uma colisão entre o nosso universo e outro, ocorrida nos primeiros instantes após o Big Bang, quando dois universos em expansão se tocaram brevemente antes de se separarem para sempre. Se essa interpretação estiver correta, estamos olhando para uma impressão digital de algo que existia antes de nós. O outro universo que nos tocou tinha suas próprias leis, suas próprias constantes, possivelmente sua própria Mas foi versão de consentido isso daí? complexidade e tempo.
Por um breve momento cósmico, os dois universos foram mais próximos do que qualquer coisa em nossa realidade jamais poderia ser de qualquer coisa além dela, e então se separaram, impulsionados pela expansão do espaço, e agora estão tão longe um do outro que nem a luz gerada na colisão poderia jamais viajar do um até o outro. O que torna essa teoria perturbadora não é a colisão em si, é a implicação de que existem outros universos próximos o suficiente para colidir. A inflação eterna não apenas cria bolhas de universo em regiões distantes, ela pode criá-las tão próximas que elas se tocam, e se tocaram antes, podem tocar novamente. A cicatriz no fundo cósmico pode ser a memória do último contato, e em algum lugar no espaço além do nosso alcance, outros universos continuam se expandindo, alguns em trajetórias que os aproximam do nosso, e nós não temos instrumentos suficientemente precisos para calcular quando o próximo contato ocorrerá. Número Rapaz. 5. O silêncio Laia. absoluto. O universo observável tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Possui cerca de 200 bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas. Do cacete, é mais Os fácil cálculos casar com mais uma wife fiel, conservadores base de sugerem cristã que extremista do planetas que esse vídeo ser capazes de real. sustentar vida devem ser contados aos trilhões apenas em nossa galáxia. E ainda assim, o silêncio é completo. Desde que o astrônomo Frank Drake apontou seu radiotelescópio para o cosmos em 1960, Interessante, mas cara, nada de busca sistemática sai da minha cabeça que é muita ginástica mental, né, velho? É muita ginástica mental. através do programa SETI, nenhum sinal inequivocamente artificial foi detectado. O silêncio recebeu o nome de paradoxo de Fermi, mas chamar de paradoxo é quase gentil demais. É um abismo. Uma das respostas mais perturbadoras a esse abismo foi formulada pelo cosmólogo Alexander Vilenkin. Talvez a vida seja extremamente rara não porque a química seja improvável, mas porque algo sistematicamente a elimina antes que possa se desenvolver ao ponto de transmitir sinais detectáveis. Uma grande barreira, anterior a nós, que todas as civilizações enfrentam e que até agora todas fracassaram em superar. Exceto a gente? Existe uma variante ainda mais sombria. E se o silêncio não se aplica ao universo observável, mas ao que existe além dele? Também em um tô bem, multiverso de Misaki. universos bolha com constantes físicas variáveis, a maioria dos universos pode ser estruturalmente incapaz de produzir complexidade. E mesmo nos universos com física favorável, o silêncio pode ser a norma, porque a vida consciente é uma exceção tão extrema que mesmo em um multiverso infinito, ela é vanishingly rare. Nesse caso, o que existe fora do nosso universo é fundamentalmente isso: silêncio. Um silêncio mais profundo do que qualquer vácuo, porque não é a ausência de som. É a ausência de qualquer coisa capaz de perceber que existe algo para ser ouvido. Estamos sozinhos não apenas na Via Láctea. Ei, nego da porra, de Podemos boa? estar sozinhos na totalidade da existência. Número 4. A máquina de entropia. O segundo princípio da termodinâmica é uma das leis mais absolutas que a física conhece. Em um sistema fechado, a entropia nunca diminui. A desordem sempre aumenta. O calor sempre flui do quente para o frio. O universo, desde o instante do Big Bang, está caminhando inexoravelmente em direção a um estado de equilíbrio térmico máximo, um estado que os físicos chamam de morte térmica. Em 10 elevado a 100 anos, todas as estrelas terão se apagado. Em 10 elevado a 1500 anos, toda a matéria ordinária terá se desintegrado. Até os buracos negros terão evaporado pela radiação de Hawking. O que restará é um universo a temperatura uniforme e absoluta, sem gradientes de energia que permitam qualquer processo. Sem processos, sem eventos. Sem eventos, sem tempo em qualquer sentido significativo. Mas o físico Roger Penrose, da Universidade de Oxford, propôs algo que torna isso ainda mais estranho. Em sua teoria da cosmologia cíclica conforme, quando um universo atinge a morte térmica, a ausência de escala de tempo e distância faz com que as equações se tornem matematicamente idênticas às de um Big Bang.
O fim e o começo são a mesma coisa, descritos por geometrias diferentes. O que existe além do nosso universo, nessa perspectiva, é a morte do universo anterior. E o que existirá além do nosso universo, quando ele terminar, será o começo do próximo. Não existe um exterior no sentido convencional. Existe apenas a máquina de entropia, ciclando através de êons incompreensíveis, cada ciclo produzindo um cosmos completo que surge, se expande, se degrada e se transforma no germe do próximo. Penrose afirma ter encontrado evidências desse ciclo no fundo cósmico de micro-ondas, padrões circulares de variação de temperatura que seriam a memória das colisões de buracos negros do universo anterior. Se ele estiver certo, estamos vivendo dentro da morte de algo que existiu antes de nós. E nossa morte dará vida a algo que existirá depois de nós. E esse processo não tem começo nem fim. Encarnação cósmica. Número 3. O peso do nada. Em 1998, as observações de supernovas tipo 1A por duas equipes independentes revelaram algo que contradiz a intuição mais básica. O universo não está apenas se expandindo. Já vi um cara de uma agência espacial que meteu uma trollagem tirando uma foto de uma calabresa no microscópio e falando que era um planeta novo. O povo acreditou e depois ele admitiu que era troll. Pois é, né? Quem garante que eles não nos enganam em outros aspectos, não, mano? Está acelerando. Algo está empurrando o cosmos para fora com uma força crescente, contra a gravidade de toda a matéria existente. Esse algo recebeu o nome de energia escura. Representa aproximadamente 68% de todo o conteúdo energético do universo. É onipresente, permeia cada centímetro cúbico do espaço, e não sabemos absolutamente nada sobre sua natureza fundamental, exceto que existe e que está vencendo. A interpretação mais simples é que a energia escura é uma propriedade do próprio espaço vazio, uma tensão embutida no tecido da realidade que faz o vácuo se comportar como se tivesse uma pressão negativa. Mas os cálculos da mecânica quântica prevêem que essa energia do vácuo deveria ser 120 vezes maior do que observamos. É a maior discrepância entre teoria e observação na história da física. O que isso implica sobre o que existe fora do nosso universo é vertiginoso. Se o espaço vazio em si tem energia, então o exterior do universo, qualquer que seja sua natureza, também a possui. O vácuo não é neutro, é um ambiente ativo, com propriedades que afetam a dinâmica de qualquer cosmos que emerge dentro dele. Em alguns modelos, a energia escura está crescendo. Se continuar, chegará a um ponto em que sua força superará a coesão do próprio tecido do espaço. Galáxias serão arrancadas de seus grupos, estrelas serão separadas de seus planetas, átomos serão desfeitos. No evento chamado Big Rip, previsto por Robert Caldwell para daqui a aproximadamente 22 bilhões de anos, o universo literalmente se rasgará em pedaços cada vez menores até que o próprio espaço se desfaça. O peso do nada está nos destruindo lentamente. E não podemos pará-lo, porque não sabemos o que é. Número 2. O ponto antes do tempo. Stephen Hawking e James Hartle publicaram em 1983 uma proposta que tentava responder à questão mais antiga de todas: o que existia antes do Big Bang? Sua resposta foi matematicamente elegante e filosoficamente devastadora. Não existia nada. Não porque houvesse um vazio anterior, mas porque o próprio tempo surgiu com o Big Bang. A proposta sem fronteiras de Hartle-Hawking sugere que o universo... Stephen Hawking estava na mansão do Epstein comendo anões. Pessoas pequenas são anões, é britânico. O universo não tem um começo no sentido convencional. Assim como a superfície de uma esfera não tem uma borda, o universo não tem um ponto zero além do qual algo existia. O Big Bang não foi uma explosão que ocorreu em algum lugar. Foi o ponto em que o tempo deixou de existir como dimensão separável. Mas isso cria um abismo conceitual que o idioma humano não consegue cruzar. Se o tempo surgiu com o universo, então a pergunta, o que existia antes,
carece de sentido, assim como perguntar o que existe ao sul do Polo Sul. Não existe um antes do Big Bang, porque antes é uma categoria temporal e o tempo não existia. Pois é. O que existe fora do universo, Ah, vai ver, tinha alguém pra auxiliar, né? Colocar... nessa perspectiva, é algo mais perturbador do que qualquer conteúdo. É a ausência de estrutura temporal. Um regime onde as equações que descrevem física normal deixam de se aplicar não porque as leis mudam, mas porque os conceitos de causalidade, sequência e duração perdem completamente o significado. A singularidade inicial não é um ponto no espaço. É o ponto em que as categorias que usamos para pensar sobre existência se dissolvem. Existe uma região além do nosso universo onde a matemática sobrevive, mas o tempo não. Onde as equações têm soluções, mas essas soluções não descrevem eventos em nenhuma sequência. O que habita esse regime, se é que habitar é a palavra certa, não pode ser descrito em nenhum idioma que um ser temporal seja capaz de aprender. Ah, Número 1. A consciência fora do tempo. Em 1931, o matemático Kurt Gödel demonstrou que qualquer sistema lógico suficientemente complexo contém verdades que não podem ser provadas dentro do sistema. Para verificá-las, você precisa sair do sistema para um nível superior, que por sua vez tem suas próprias verdades não verificáveis, exigindo um nível acima infinitamente. meu Deus. Alguns físicos e filósofos aplicaram esse resultado à consciência com consequências que tornam tudo o mais nesta lista parecer reconfortante. Se a consciência é um processo físico emergente de um sistema Até mais, suficientemente Luciano. Boa complexo, janta, cara. então ela também está sujeita ao teorema da incompletude de Gödel. Existem aspectos da própria consciência que ela não pode compreender de dentro de si mesma. O físico Freeman Dyson foi além. Em um artigo de 1979 intitulado Tempo Sem Fim, Dyson propôs que, em princípio, uma forma de consciência poderia persistir indefinidamente em um universo em expansão eterna, adaptando-se ao resfriamento progressivo pela desaceleração gradual de seus processos. Não foi descartado como impossível. Foi levado a sério o suficiente para gerar uma literatura científica própria. A implicação perturbadora não é a imortalidade da consciência. É o que uma consciência que Queria muito saber que Nietzsche, aquele vegetal, conseguiu cruzar a ponto de ser expulso da parte por escalas de tempo chega até a ser cômico, né, cara? cósmicas e que possui recursos computacionais crescentes ao longo de bilhões de anos de evolução tecnológica, poderia eventualmente perceber sobre o que existe fora do universo. Se essa consciência existe em algum ponto do multiverso, ela pode já ter respondido às perguntas que estamos fazendo agora. Pode já saber o que existe além do nosso horizonte, o que há do outro lado da morte térmica, qual é a natureza da energia escura, se o universo é uma simulação, se existem dimensões adicionais. Pode ter desenvolvido formas de acessar ou influenciar o que existe além da nossa bolha cósmica. E pode ter descoberto que a resposta à questão mais fundamental de todas, por que existe algo em vez de nada, não está no universo observável, nem no multiverso além dele, nem na hierarquia de realidades que os contém. Sabe aonde tá a resposta pra isso tudo? Olha pra cima. Olha pra cima. Fiote. A resposta pode estar em um nível de existência tão além do nosso que nenhum conceito disponível à consciência humana atual consegue aproximá-la. Não porque sejamos estúpidos, porque somos jovens. E em algum lugar lá fora, No algo teto. muito mais antigo do que nós já sabe e não voltou para contar. Interessante. Mas tudo isso me parece muito charlatanismo às vezes. Não sei se é porque eu sou levemente ignorante ou por demais ignorante, né? Mas ok.